gostaria de lhe sugerir ficar atenta para um desdobramento da crise que acontece no Brasil, que pode sim levar à queda de Bolsonaro, pode sim levar a seu afastamento, seja por meio de um impeachment, seja por meio de um processo no Supremo Tribunal Federal, que antes demanda o afastamento da Câmara dos Deputados. Antes de entender qual é esse raciocínio e quais os elementos da conjuntura, inscreva-se no meu canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Nós estamos vendo um governo federal. Veja só, qual é a minha análise, tá? A minha análise é o seguinte: todos os presidentes e primeiros ministros no mundo assumiram o mesmo caminho, com exceção de 4: Turcomenistão, Bielorrússia e Nicarágua. Dos 4, o Brasil é de todos o país mais complexo. Uma federação, mais populoso, maior. Enfim, é muito mais complexo do que os outros 3 companheiros de irresponsabilidade de seus governantes máximos. As primeiras medidas, número 1, as primeiras medidas de combate à pandemia são sempre medidas mais fáceis de serem tomadas. São medidas do tipo, fecha todo mundo em casa, quarentena, procura ser super restritivo, protege os profissionais de saúde com os equipamentos de proteção individual, EPI, faz testes. Enfim, não há discussão com relação a esse conjunto de medidas. É um conjunto de medidas simples, direto, que tem que ser imposto, e quanto mais rigoroso for esse conjunto de medidas, mais cedo e mais fácil será sair dessa situação excepcional. Junto a esse conjunto de medidas de saúde pública, são necessárias medidas financeiras. O governo, o Estado, emitindo moeda e dando suporte à economia nos seus diferentes segmentos. Suporte, apoio direto às pessoas físicas, apoio às pequenas e médias empresas, que geram muitos empregos, apoio às grandes empresas, ao setor aéreo. São 2 conjuntos de medidas fortes, rápidas e claras, que todo mundo está fazendo. Bom, aí depois vem a saída. A saída, ela é muito mais complexa. A França está anunciou hoje, vem anunciando as medidas de saída da quarentena. A saída exige medidas complexas, detalhadas, bem coordenadas. A França é um país unitário, do tamanho de Minas, São Paulo, população muito menor do que o do Brasil. Não tem contestação das decisões da Presidência da República e do Primeiro-Ministro. Para você ter uma ideia, Alex Tocqueville, quando escreveu O Antigo Regime e a Revolução, falando da Revolução Francesa, disse o seguinte: não foi a Revolução Francesa, foi a Revolução Parisiense. Primeiro a Revolução acontecia em Paris, então todos os fatos que aconteciam em Paris, o interior copiava. O que Paris fazia, o interior copiava. A França até hoje é hiperconcentrada em Paris, na ilha de França. Tá? Então as medidas da França são muito claras. Ainda assim, essas medidas de saída da quarentena são complexas. Escola não sai, negócios de tal tamanho sai, é necessário a metragem quadrada essa. Só pode ter tantos funcionários, só pode entrar tantas pessoas por vez. Nos Estados Unidos, tem estado que está pensando em sair, vão abrir lá os restaurantes, só pode ter ocupação de 33%, de 1/3 do que era no início. Então é um número, uma quantidade imensa de medidas muito detalhadas e que precisam ser muito coordenadas. E os países fazem isso como? Formam um comitê, um grande comitê, com vários especialistas evidentemente apartidários, especialistas, quer dizer, o processo de seleção é sempre um processo de seleção que tem a ver com o conhecimento da pessoa e não com a opinião política que ela tem. Ela pode expressar qualquer opinião política. Então você coloca lá epidemiologistas, virologistas, infectologistas da área médica, coloca lá gente da área de transporte, coloca gente da área econômica, coloca gente da área social, assistente social, enfim, um grande comitê técnico que vai detalhar essas medidas, definir prazos, dia 1, 2, 3 e 4, como elas serão abordadas, quais os indicadores. Então, a saída é muito complexa. Bom, nós temos um presidente da República para o qual nada complexo importa. Pelo contrário, tudo é simples, é sempre no conflito. Vai lá e desmata a Amazônia, vai lá e reprime não sei o quê, vai lá e ataca não sei quem. Ele não tem uma visão de mundo matizada, né?
aquela coisa, o mundo não é preto e branco, o mundo ele é feito de gradações de cinza. Né? A saída da pandemia, as medidas iniciais são preto e branco. A saída dela é toda cheia de gradações de cinza e exige liderança, coordenação e competência e vontade de governar, disposição para governar. Você tem que querer ser presidente, querer exercer as prerrogativas, as atribuições de um presidente da República, coisa que Bolsonaro não demonstra querer. Então, eu acho que aí tem a porta do afastamento de Bolsonaro. Não é uma coisa para amanhã, depois de amanhã, não é assim. Mas o que nós estamos vendo, o que se vislumbra no horizonte? Os países que foram mais fortes no lockdown, né, e conseguiram começar a sair mais rapidamente, vão ter que fazer saídas suaves, com idas e vindas, mas vão fazer isso. Já começaram, Nova Zelândia. Né? Os países mais fracos, é o que eu estou vendo aqui agora acontecer, eles não vão conseguir sair. Né? Então, toda a retomada econômica, o processo de retomada econômica, tende a ser, mais lento, 2, com idas e vindas, 3, com muita incerteza. Para o investidor, muita incerteza não interessa. Risco, tudo bem. Risco é uma coisa, incerteza é outra. Incerteza é incerteza, você não sabe realmente, você não tem probabilidade. Na incerteza você não tem probabilidade. No risco você tem a probabilidade disso acontecer, disso acontecer, isso. Na incerteza não, você não consegue atribuir probabilidades a nada. Então o Brasil está caminhando para isso. Um presidente que não matiza as coisas, que não leva em consideração a ciência e que resolveu basicamente acreditar no personagem que ele é. Porque Trump não acredita no personagem que ele é. Trump é um personagem, mas é outra figura na hora de tomar decisões. Então, esta é hoje a situação do Brasil. Eu acho que aí, vamos imaginar, uma quantidade grande de mortes, né, combinada com uma recessão muito profunda. As previsões hoje para o crescimento do Brasil, quer dizer, para a recessão do Brasil no ano de 2020, já estão em torno de -6%. E são, de novo, previsões baseadas em muita incerteza. É claro que aqueles que fazem essas previsões são, sim, pessoas criteriosas, que têm muita experiência nisso, trabalham com esses dados. Eu conversei com um economista muito criterioso, ele diz, olha, Alberto, -6, agora pode ser -4, pode ser -8. Aí eu perguntei o seguinte, pode ser -10? Aí ele diz, olha, não sei, eu acho que não. Tá? Então, -6, vamos tomar como referência. Vamos supor que essa saída seja muito lenta, muito incerta, muito complicada. A popularidade de Bolsonaro vai caindo. Quando chegar no nível de popularidade, aprovação ótimo e bom, entre 10% e 15%, o Congresso e a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados em particular, ela estará, eu não diria propensa não é a palavra, mas ela estará fértil para que seja plantada a semente do afastamento de Bolsonaro. Para que ela fique propensa, é preciso manifestações pedindo a saída. Manifestações não são possíveis numa situação de quarentena, de lockdown ou qualquer coisa que se aproxime disso. Mas ele estará sendo um terreno fértil. E aí tem vários processos no Supremo, tem a chance do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, enviar, acatar, denunciar o presidente da República. Essa possibilidade existe. Existem 4 processos que podem chegar ao nome de Jair Bolsonaro. Inclusive, isso vai ser objeto de outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo para hoje tratando desses 4 processos. Então, nós estamos nessa situação. Tá? Dependemos da aprovação do eleitorado com relação ao governo Bolsonaro. Essa aprovação só cairá se a economia sofrer uma ruína, um debacle muito forte, demorar muito tempo para se recuperar. Isso pode vir por conta da incapacidade de Bolsonaro de governar. Essa incapacidade, no caso desta pandemia, se traduz como? Se traduz em incapacidade de formar um comitê técnico que tome as medidas acertadas para lidar tanto com a saúde pública quanto com a economia. As duas coisas estão conectadas, isso está evidente agora. As duas coisas não são uma contra a outra. Quanto mais rápido e mais dura forem as medidas de lockdown e de contenção do espalhamento do vírus, mais fácil começar a sair para uma vida seminormal. E a saída é muito exigente em termos de medidas
bem coordenadas, inteligentes e muito detalhadas. Nada disso está hoje no horizonte do governo federal. O Brasil é uma federação, essas medidas precisariam, para que tivessem um bom efeito, elas precisariam ser coordenadas pelo governo central, não impostas, mas coordenadas. O presidente da República convocar todos os governadores, pedir indicação, convocar para uma grande reunião, pedir indicação de seus técnicos, de seus secretariados, para montar esse grande comitê. Nada disso está acontecendo e parece que vai acontecer no Brasil. Então, abre-se aí, de fato, eu já falei, o impeachment está no horizonte, o afastamento está no horizonte. Está lá no horizonte, ele pode se aproximar da praia, né? Vamos ver, né? Eu acho que você tem que ficar de olho nisso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.